E aí, boa noite, pessoal. Beleza? Nossa, essa luz tá meio esquisita. Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Coloquei uma trilha musical aqui que eu combinei com a Paloma. Agora fixar o comentário. Aê, aprendi. E aí? E aí? Deixa eu ver, deixa eu mexer no meu som aqui. O som do celular, né? O Lid está aí. Ah, é, o Lid está aqui. O Marcos Benuto estava por aqui também. Eu sempre falo da Lid. E... ela que me incentivou a ser consultora de estilo. Ah, dá pra ouvir a música aí daí ou tá tipo só um barulho de fundo? Dá pra ouvir um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho, só pra gente começar, enquanto entra mais gente, que depois a gente vai até falar um pouquinho da música, né? Coloca ela no começo. Você também, Lid. Muita saudade. Ixi, eu arrumei minha... Você tá tomando água? Você tá tomando drink? Água é pros fortes. Vou dizer que é água, porque me disseram que o Insta e o YouTube proíbem propagandas ou menção a bebidas alcoólicas, então eu tô tomando água. Nossa, mesmo se falar só qual é a bebida? Eu vou baixar a música que eu não consigo te escutar direito. Tá. Agora sim. O que você... Eu me mudei toda aqui de lugar. O que você falou de bebida? Nem se falar só o nome da bebida, tipo, é bebida tal, nem vou falar, né? É bebida tal, ao invés de falar a marca, tem gente que já fez live comigo bebendo vinho em taça de vinho, assim, obviamente aquilo era vinho, né? Não era suco de uva. Mas, na dúvida, tô bebendo água. Bom, o que eu tô bebendo não combina. A minha é água mesmo. Devia estar no copo original. E... Paloma, essa música até me fez pensar um pouco que eu lembrei muito da letra dessa música do Tupac quando o Obama foi eleito, né? Porque daí uma das mudanças que ele falava na letra que nunca ia acontecer, finalmente tinha acontecido. Mas parece que os Estados Unidos, na verdade, deram uns passos atrás, parece não, né? Deram uns passos atrás no governo Trump, com tantos... Não sei se teve mais visibilidade ou se houveram mais crimes, mas a gente viu muito mais questões raciais ali pipocando, principalmente mais recentemente, né? Lá nos Estados Unidos. Então, ainda que a gente tenha tido um presidente negro ou preto, né, que a questão ainda não há um consenso de qual termo usar, mas ainda que a gente tenha tido lá um presidente assim, aqui no Brasil não tivemos, a realidade continua agressiva e racista, né? Sim, sim. Talvez nem retrocedeu na escolha do presidente, né? Mas o racismo também lá sempre foi forte, sempre persistiu, né? O movimento Black Power inicia lá na década de 60, né? Tendo aí como uma grande... Não tá me ouvindo? Dá oi para as pessoas que estão chegando. Eu vou fechar todas as janelas porque fica passando avião aqui, vai ficar feia a sua live depois. Eu não quero fazer isso com você. Boa noite, quem está chegando, quem já chegou. Ideframos. Eu tô lendo como tá o arroba, tá, gente? Bruno De Luca, Alisson, Johnny, acho que é Johnny Orum, a Lid, que a gente já falou e daqui a pouco fala mais dela, com certeza. Benuto, muito agradecida pela presença de vocês. Enquanto o Márcio foi arrumar a janela, eu digo que eu sou a convidada de hoje e o tema é ativismo, moda, empoderamento, representatividade. Sejam bem-vindos, agradecida pela presença, disponibilidade do tempo, interesse, enfim. Vamos aí, trocando essa ideia. Muito bem, arrasou aí. Não, fechei aqui. Eu voltei para a sala, estava fazendo muitas lives no quarto, que daí lá eu achava que dava para isolar mais, e eu não no verão eu não precisava ligar ventilador, que
Eu, depois, aprendendo a fazer lives, eu vi que o ventilador deixava um ruído de fundo eterno, horroroso ali, mesmo estando distante. E daí lá eu ligava o ar-condicionado e ficava de boa. Porém, o ambiente é meio apertadinho, né? Aqui fica mais gostoso. E hoje tá frio. Legal. Aqui do lado de fora da caixa, eu convidei você pro lado de fora, então cá estamos. Paloma. Beijo, Marcos. O Marcos está conosco aqui. Eu fiz uma live bem legal com ele. Vale assistir, quem não viu. Marcos é um amor. Me dá um minuto. Eu estou incomodada com a minha luz. À vontade. Eu vivo incomodado com a minha luz também. E você, outra pessoa que nós admiramos. Então, a admiração é... Nossa, eu ranquei o negócio do... Gente, olha, a gente vai mexer nas coisas em cima da hora. Não, teve uma live que o treco apagou no meio da live. Eu falei, não vou parar a live de jeito nenhum. Vou achar um jeito, nem que eu saia com o celular e vá para o corredor, se a luz da casa apagar, vai continuar. Mas daí voltou a luz. A Silvia. Eu tô com uma cara de bolacha, mas tudo bem. Bom, vamos começar. Paloma, eu anotei umas coisinhas aqui para nossa introdução. Normalmente eu leio uma introdução, mas assim, como o que eu queria falar já estava ali bem dentro da minha mente, até não anotei tanto, mas deixei os tópicos aqui para me lembrar. Você está ouvindo o avião? Um pouco. Eu ouço não um avião, eu ouço um chiado. Tá, que eu não mas é um chiado que incomoda? Para mim, não. Então tá, porque senão eu ia levar toda essa estrutura para o quarto enquanto a gente conversa. Essa é uma live em movimento, live alive. Olha só, para quem não conhece, vamos começar do jeito certo, vai. Apresenta brevemente só quem é você para minha audiência, e eu falo quem eu sou para os seus seguidores, porque esses não se conhecem, né? E de repente tem gente que viu ali a sua foto linda, colorida e quis conhecer essa mulher poderosa, então não conhece você ainda. E gente que não conhece nenhum dos dois, né? Que está chegando aqui. Bom, meu nome é Paloma Gervásio Botelho, eu me entendo, né? Consultora de estilo, mentora de estilo para marcas, consultora de estilo pessoal, mentora de estilo para marcas, idealizadora de projetos afrocentrados em moda e moda ativista, né? Então, para eu me entender assim, os elementos o que me traz esses elementos, os fundamentos, é eu ser uma mulher preta, paulistana, brasileira, candomblessista e lésbica. Então, esses são os fundamentos para eu me fomentar enquanto essas profissionais e nessas atividades. E ao longo da live, vocês vão me conhecendo cada vez mais. Desculpa, uma curiosidade, já fugindo do roteiro, e você mencionou, queria entender só brevemente se você se entende estando lésbica ou sendo lésbica. Ou você ainda não precisa definir isso e a vida vai dizer? Sendo. Sendo. Tá. Estando, nunca pensei. O máximo que eu cheguei do estando foi bi. Agora o estando, muito bom. Não, sendo. Legal. Não, porque eu conversei com a Renata Bastos sobre... Ela é uma artista, atriz trans, né? E daí ela foi falando de tanta evolução e tanta liberdade, tantas possibilidades que ela enxerga hoje em dia, que não existiam na época dela. Então, por isso que eu queria ouvir de você, me deu curiosidade. Para quem não me conhece... Tem muita, né? Nossa, cada vez eu sei mais. Assim, eu falo, nossa, aumenta uma letra. Não, quem ainda está no... Como é que era? LGS, GLS. Meu... O mundo foi além. Tá perdidaço, né? Verdade. E aí que bom que o mundo tá ficando mais plural e também as pessoas podem transitar, né? Igual eu falei com ela, que tem gente, tipo a atriz Nani People, que tá na Globo. Ela hoje é uma mulher trans, mas ela já foi uma drag queen. Então, nada é eterno também se você sentir que você se encontrou de outra maneira. Eu sou Márcio. Eu descobri uma coisa nas 2 últimas lives. Você tem pitch de elevador? Você sabe o que é isso? Pitch de elevador? Eu já ouvi esse termo, mas achei que era a junção do pitch
com o elevador é algo mais rápido ainda do que o pitch. Mas O o elevador pitch só é o quê? rápido. Eu também não conhecia o pitch. O pitch é um... Eu não sei se eu vou falar exatamente como de fato é, mas o que eu entendo, eu vou falar. Eu entendo como uma palestra bem curta e bem rápida, Tá certo. né? Quase que um discurso, Uhum. no final das contas. Porque o que me passaram, que o pitch de elevador é como você se apresentaria rapidamente, de uma forma que mostre seu potencial, porém não seja pedante, seja natural, no tempo do elevador. Por isso chama pitch de elevador, e eu descobri que eu não tinha isso. Estou pensando em ter, porque talvez seja útil nas lives, né? E daí umas brincadeiras que eu andei fazendo, tentando descobrir qual seria meu pitch de elevador, é que eu sempre trabalhei com marketing, e nesse marketing eu trabalhei com preciosidades diversas, porque o mercado de luxo tem pequenas joias e o mercado de aparelhos auditivos tem também pequenas joias que ficam escondidas, ao contrário do luxo que fica visível. Mas todos eles fazem com que você pertença a algo, seja pertencer ao universo daquela marca e tudo que vem agregado a ela, que também pode ser muito importante para a pessoa, seja qual for a necessidade dela, psicológica, enfim, de pertencimento, ou também o aparelho auditivo, que dá uma necessidade de pertencimento e acompanhamento muito mais, mais fácil de compreender, porque você não ouve as pessoas e você quer estar inserido na sociedade. Acho que já chegou tipo no andar 45 até eu terminar, né? Tem que ser um prédio alto. Tem que ter um elevador Treinar bem mais velho. um pouquinho. Um elevador bem velho. Tem que estar subindo de escada, daí o meu pitch funciona. Olha, na introdução que eu preparei aqui, eu queria comentar que eu e a Paloma, a gente se conheceu trabalhando junto. A Paloma já trabalhava na empresa quando eu entrei, cuidando da parte digital de marketing, eu também trabalhando ali com marketing, né? E logo que eu a conheci, assim, eu fiquei passado com o estilo da Paloma, tipo, me chamou super atenção. E na minha cabeça, e depois eu pensei o quanto isso era falta de referências, porque na minha cabeça, alguns elementos, você estava com um cabelo mais Chanel, não sei se dá para dizer Chanel, porque você mantinha ele com volume, né? Mas o corte era Chanel, e me lembrava uma fase tipo final dos anos 80 da Whitney Houston, assim, com umas roupas com cores mais... color block, mas não necessariamente no corpo inteiro, mas em algumas peças. E eu achei super marcante, super estiloso, principalmente porque eu acho muito bonito um estilo completamente diferente da média das pessoas, isso para estilo de qualquer pessoa, quando a pessoa banca o que ela está usando, porque ela sabe o porquê e aquilo reflete quem ela é, né? E aquilo refletia quem você era. Fora isso, mas daí eu notei como eu tinha poucas referências, né? Porque eu puxei lá o Whitney Houston para lembrar de referência. E hoje eu acho que até o... Que eu amo. Que eu amo, é a minha cantora desde sempre. Então que bom. Eu tenho poucas coisas, admiro muitas, né? Mas a Whitney, assim, qualquer coisa dela eu vou atrás e tal, desde pequenininha. Então a gente nem combinou, eu acertei aí na referência. Mas eu ia comentar que hoje em dia até eu acho que eu ampliei um pouco o meu repertório e as possibilidades também são mais diversas. Então eu vejo Majur, Lineker, a moda da Lab, que eu vou falar mais para frente, e até a Carol Conká, que não sei se cancelou, descancelou, recancelou, mas até entrar no Big Brother eu achava que a moda dela refletia muito quem ela, a persona dela. Hoje já não sei dizer exatamente, porque ela está num reposicionamento. Mas, enfim, depois disso, uma outra coisa que me chamou a atenção era como era raro ver pessoas pretas ou negras num cargo de analista, gestor, coordenador. Pouquíssimas vezes eu tinha visto e isso é muito estranho num país como o Brasil, onde a população não está sendo refletida na gestão das empresas, né? Paloma, obrigado novamente por estar aqui do lado de fora da caixa comigo, nesse frio, olha só, né? E passando para a primeira pergunta, eu queria voltar um pouco antes dessa Paloma que eu conheci. Queria pedir para você contar para mim a história que
levou você até aquele caminho ali, até aquele momento onde eu conheci a analista de marketing digital. E eu queria saber das suas inspirações, dos momentos principais ali que moldaram a sua personalidade. O que você pode me contar dessa trajetória? Nossa, lá atrás. Antes disso, só para eu não esquecer, eu vi que entrou aqui a Karina, que trabalhou com a gente também, a Cris Lazzarini e a Claude. E mando um beijo para todas. Mas queria falar da Claude, porque você falou da Lineker. E a Claude é uma atriz preta, trans, e está na série que está disponível no Prime Video, Manhãs de Setembro, que é a protagonista é a Lineker, legal. né? E traz o protagonismo de mulheres trans, que você também começou a falar de uma das suas entrevistadas, né? Só para trazer aqui, dar uma dica aí bacana para assistir. É muito bonita a série. Ótimo. Já assisti todas e tem o bônus, que é ótimo também, eu acho, assim, para expandir esse olhar dessa pluralidade, né? Obrigado por compartilhar a referência e obrigado a ela por estar presente aí também conosco. Por estar presente, tá certo. E eu me perdi um pouco na pergunta. Eu perguntei do passado, o que levou a Paloma até aquele lugar ali onde eu encontrei ela sentada, cuidando dos e-mails e da mídia digital. Nossa! Bom, quando a gente se conheceu na FONAC, eu não lembro exatamente o ano, mas quando você entrou, eu já estava mais entrosada com marketing digital, né? Eu acho que sim. Você era a mulher digital para mim. Porque quando eu entrei estagiária, né? Uhum. E tinha passado assim por um período de desempregada. Fazia um ano que eu estava desempregada antes de entrar na FONAC. E meu primeiro emprego foi telemarketing, né? Com 18 anos. Eu entrei na FONAC com 24. Depois do telemarketing eu tive outros trabalhos, outros empregos, mas nada tão forte, né? E eu lembro que eu sempre falava isso, falava assim, agora eu só vou aceitar porque virou um vício de currículo, que eu fui entender mais para frente, que é um vício, né? É o racismo institucional que está ali presente, né? E eu não conseguia, mesmo eu tendo inglês, fazendo faculdade, enfim, tendo todas as qualificações possíveis e imagináveis que pediam, né? Eu não estava conseguindo outros trampos. E aí, quando surgiu a FONAC, foi uma amiga minha, a Bianca, que na época trabalhava no RH. E aí me indicou tal. Quem me entrevistou foi o Ivalter, o Ivalter na época, foi. Eu acho que foi o Walter e a Fabi, enfim. E aí entrei estagiária, tal, não sei o quê. Eu lembro que foi um dia de muita chuva, assim. Eu tinha saído, acho que não lembro se eu tinha. Não. Foi um dia de muita chuva, eu cheguei na entrevista. E o Walter falou, você foi a única que veio. Eu falei, porque é minha vaga, né? Eu pensei, acho que eu não verbalizei para ele, mas pensei. E realmente foi. E no dia que eu recebi a notícia, que eu lembro até hoje, acho que foi 14 de janeiro, eu tinha saído um dia antes, atendi o telefone assim, tipo, ai meu Deus, caindo, na época era muito baladeira, e caindo das tabelas, assim, recebi a notícia, voltei a dormir, sabe? Mas deu um alívio, assim, no coração muito grande. E ali fui desenvolvendo, né? Minha formação é em comunicação, em publicidade e propaganda. Fiz 1 ano e meio de relações públicas, que não me formei, e me transferi para PP, né? E aí fui indo, e as coisas foram caminhando, assim, na FONAC. Foi através do trabalho que foi desenvolvendo que eu cheguei no marketing digital. Mas me identifiquei, gostei até uma parte, né? Até hoje, as mídias digitais, as minhas, pelo menos, falar, deixa quieto, tá? Me libertei, não sou mais obrigada. Exatamente. Criar conteúdo eu tenho mais facilidade, né? Escrever, pensar em imagem e tal, mas talvez até mais para o outro do que para mim, propriamente, né? Eu acho que muito de nós temos disso, né? A criatividade para a gente mesmo às vezes trava e vai para o outro com mais facilidade, assim, olhar para fora, né? Então é verdade. Fui caminhando assim, foi bem bacana.
Foi bem bacana. Isso que você falou de, para nós, essa criatividade às vezes não flui tão naturalmente, me lembrou a última live que eu fiz, né, que eu juntei 3 donos de agências para falar em momentos diferentes, e daí o Eduardo estava falando que era a primeira live que ele fazia, e ele estava se ajustando assim. Eu falei, não, mas você está acostumado com isso, com esse universo, né? Eu que estou aqui começando. Ele falou, não, eu nunca tive na frente, eu estou sempre nos bastidores, porque eu não sei nem fazer stories eu falando para a câmera, eu acho esquisito, eu não sei fazer isso. Eu sei acompanhar as celebridades que estão fazendo isso e são minhas clientes, eu não faço isso. Então é estranho começar a olhar para a gente dessa maneira mesmo, né? É tipo minha esposa, ela é produtora cultural. Você dá um mega evento para ela, dona da porra toda, põe ela aqui para falar, ela, não, põe ela no palco para falar do evento dela. Não, de jeito nenhum. Mas depois acho que você acostuma, sabia? Porque eu... E é perfil da pessoa também, né? Tem gente que tá para os bastidores e tem gente que tá pro flash, para as câmeras. Mas assim, eu, por exemplo, gosto. era uma pessoa que sempre estava nos bastidores. Eu fiz muita live. Hã? Você é mais bastidores? Eu era, agora eu não sei se eu sou mais, né? Porque eu super me acostumei com as lives aqui. Às vezes a outra pessoa caiu, eu continuo falando aqui. Ó, gente, vou cantar então, já que não dá, não chegou nada. Já reclamam dos meus rios dublando, então, ó, vou chutar o balde. Eu me acostumei com as lives. E, inclusive, hoje eu estava explicando para o seu Pedro como que é o conceito das lives, porque ele vai estar comigo em breve numa live. Legal. Paloma, eu queria te perguntar uma coisa que eu puxei ali da minha primeira live. A primeira live que eu fiz foi com a Camila, que é uma amiga minha super querida, que ela é negra ou preta. De todos os momentos eu vou falar negro ou preto, porque eu sei que é um termo em evolução e o acontecimento é ótimo. A percepção varia de pessoa para pessoa, né? Então é melhor, enfim, melhor usar o que cada um se sente bem identificado. E daí, conversando com ela, ela foi para Nova York. Uma das razões é porque ela queria vivenciar uma vida de mulher negra de classe média que tem outras pessoas iguais a ela na classe média, e ela era a única aqui em São Paulo, que ela fala que questões raciais no Brasil são muito ligadas à vida na favela, à polícia, à criminalidade, não porque muitas vezes são empurrados para esse cenário, né, obviamente, e ela falou que ela se sentiu peixe fora d'água, tipo, ela era a preta patricinha aqui no Brasil. E lá existe uma classe média, existe uma cultura muito maior. Ela está em Nova York, né? Ela fala, amo Harlem, daqui não saio mais. E contando ali das experiências dela, ela falou de várias situações assim que me chocaram bastante, de racismo descarado que ela sofreu em processos seletivos, assim, de gente... uma pessoa que chegou e falou para ela, não gosto de preto, não vou te ajudar, e tal coisa vai seguir de tal maneira. Assim, me chocou muito. Ainda que o racismo, velado ou não velado, eu acho que ele é agressivo do mesmo jeito como você me disse, né? Você passou por coisas desse tipo que você tenha percebido e que tornaram sua história mais difícil? Você já falou um pouco ali dos processos seletivos, né? Mas aconteceu alguma coisa assim, tipo, tão descarada igual o caso dela? Que eu me lembre, não. Ainda bem. Descarado, não, mas... pessoas negras convivem com o racismo diariamente, né? Independente da onde está, o que está, o poder aquisitivo não vai te blindar dele, né? Às vezes pode ser até pior, porque aí você está mais em contato com pessoas não negras do que pessoas negras, né? Mas é importante a gente sempre lembrar, por mais que pessoas negras aqui no Brasil a gente vê empurradas, né, obrigatoriamente para a margem da sociedade, da mesma forma que não existem só pessoas não negras ricas, digamos assim, né, também não existe só pessoas negras pobres, né? Temos um grande contingente de pessoas negras da como é que chama? Classe média. Da classe média, né?
classe média alta, às vezes eu chamo classe média pobre também, né? Porque classe média nossa é trampo CLT, ou seu próprio negócio, junta dinheiro, sabe? Depois tem pandemia, seu negócio vai à falência. É relevante isso, né? Então, eu me entendo classe média e, sei lá, na sociedade talvez classe média, não sei, Média. Né? Sempre estudei em colégios particulares, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais pagar por estudos, né? Agora eu quero, que é o momento atual, eu quero sim me beneficiar de cotas, não conseguia cotas por conta da situação financeira, né? Mas desculpa te interromper, né? Você, em colégios particulares, você devia ser uma minoria, tipo uma exceção entre muitos brancos. Isso sempre. Isso sempre. Tem um artigo que foi publicado no Estadão que chama Síndrome do Negro Único na Moda, no caderno de moda do Estadão, em 2018. E eu falo justamente isso, né? Eu sempre me vi a única, ou sendo poucas, né? Eu tenho amigas tenho 36 anos, tenho amizades de 30 anos, pretas, que a amizade começa, porque a gente morava no mesmo condomínio, mas também estudava na mesma escola, né? E somos amigas até hoje, assim. Então, o racismo sempre esteve presente, né? Eu sendo consciente, de fato, ou não, né? Mas é uma construção também, né? A gente precisa, se você não tem desde a infância a consciência racial sendo trabalhada, porque e aí isso vai vir do lado externo, num colégio particular, a inconsciência racial pode se fortalecer ao invés de fortalecer, né, de fortalecer a consciência, né? Você acaba fazendo outros questionamentos, né? Tipo, por que os pretos não estão aqui? Ao invés de falar onde estão os pretos, né? Assim como eu. Geralmente, quando alguma pessoa preta fala para mim, mas eu sou a única, não sei o que, eu falo assim, a gente é a maioria da população, você não pode ser a única, né? Não dá. A gente que precisa ir atrás, né? O racismo, ele existe, ele está posto, mas o que a gente faz para mudar? E os principais agentes dessa mudança são as pessoas negras, porque, infelizmente, é um sistema extremamente arquitetado, violento, é crime, né? Ninguém vai preso por conta disso, infelizmente ainda, né? E principalmente o velado, né? Porque o velado institucionalmente falando é crime. Não é dito, mas ele é terrível, né? Ele vai nos aniquilando. Ele vai muitas pessoas... Eu sempre me vi preta e a autoestima mesmo, estética falando, que é uma questão muito forte para nós, nunca foi um grande viés para mim. Mas a autoestima intelectual já foi algo que me deixou, por mais que eu me visse inteligente, já foi algo que me deixou, assim, baqueada, né? Porque tem culturas, tem produções, não é culturas, né? Tem produções audiovisual, música, livro, que não me interessam, né? E acho que isso não me faz menos ou mais inteligente, né? Eu questiono essa questão de que para você ser um bom comunicador, você tem que ter lido tal livro, tem que ter a biografia do Kotler na cabeça de trás para frente, sabe? Eu questiono essas questões porque elas nos limitam, né? Eu posso ter quais são seus Exato, Exatamente, eu posso ter uma forma completamente diferente de olhar que chega no mesmo resultado, né? Sim. E que soma, Exato. né? Essa é a importância da pluralidade, essa é a importância das coisas. Então, assim, eu busco, né, respondendo um pouco mais assim a sua resposta, a sua pergunta, eu busco com os meus trabalhos, com os meus projetos, justamente isso. Onde estão, né? Onde estão meus pares? Onde estão a galera preta que está produzindo, criando o tempo todo, né? E com dinheiro, sem dinheiro, né? A maioria é sem dinheiro, é muita criatividade, é muita resistência, né? Já fui para Nova York, é interessantíssimo, né? Quero voltar assim com mais afinco, mas é interessante você entrar numa loja e você não vê só o vendedor enquanto preto, né? Ou só vê o segurança
preto. Uhum. Não, você sabe que o gerente é preto, né? Você vê pessoas como nós, né? Em Da todos pele os preta, prismas da sociedade. em vários espaços, exatamente, né? Seja ele pensando no profissional, seja ele executivo, seja ele vendedor. E aqui, geralmente, né, é colocado a gente como se a gente tivesse que estar nesse lugar. E é onde eu questiono e trabalho pelo contrário, né? E é onde meus projetos são afrocentrados, trazendo justamente as nossas inventividades, as nossas criações, a nossa intelectualidade, né? Priorizando e valorizando, que a gente tem muitas, e é justamente por isso que nascem esses projetos, né? Porque a moda é um mercado que mais, se não for o que mais se apropria, é um dos que mais se apropriam das culturas dos primeiros povos, indígenas, negros, afrodiaspóricos, o tempo todo. E se apropria também das tecnologias que vêm das margens da sociedade, né? Das Sem dar o periferias. crédito, muitas vezes. Não, nunca. Apropriando. Para generalizar, nunca, né? Os créditos estão vindo bem passinho, assim, bem pouquinho. Em várias escalas, né? Porque, assim, teve uma coleção, agora eu não vou lembrar de qual marca, mas que deu muito buchicho, que estampou as roupas com desenhos de um artista brasileiro, e parece que aquilo não era um acordo com o artista, assim. Gostaram e usaram. Então, essa colonização cultural, assim, tem todas as etapas, né? E quando, infelizmente, assim, em alguns espectros, quando você vai ver, a mulher negra, lésbica, ela engloba várias camadas de segregação, né? Vai acumulando. Mas você vai acumulando. Eu acho incrível que, assim, você foca no poder, no potencial, no que tem aqui que a gente consegue fazer de incrível, não... E, assim, nem querendo mencionar essas coisas de vitimismo, porque vitimismo é uma palavra que eu nem uso, não está no meu dicionário, mas a gente estava debatendo, assim, em vez de falar do que ali, qual dor é maior, vamos falar do que é bonito, do que é potente, vale a pena botar o foco, né? Isso eu achei muito legal. Porque geralmente é isso, ficar muito na dor, né? Nem todo preto está sofrendo absurdo, né? A gente sabe que a condição financeira nesse país nos proporciona uma qualidade de vida, mas, como eu disse, não te proporciona se blindar do racismo, pode até fortalecer, né? Porque inclusive... você tá num espaço onde você não pertence, né? E tem o espaço elitizado, ele quer deixar isso muito escurecido para você, que você não pertence naquele lugar. Tem até uma coisa que... não foi feito para você. Tem uma coisa que a Gabriela Prioli falou que eu gostei muito daquela fala dela, que é... Ela estava explicando a questão de saúde pública que fazia com que as pessoas ficassem em casa durante a pandemia. Saúde pública era o mesmo motivo da política de drogas, né? Que é cuidar da saúde pública. Então, se você se importa com a política de drogas, você se importa em ficar em casa durante a pandemia. Se você quebra e ignora essas regras, você também não se importa com a outra regra, porque elas têm a mesma finalidade. Só que, na prática, ela é usada para quê? Para segregar, porque grandes traficantes dificilmente são pegos, salvo exceções, porém... entender se uma pessoa portando tal quantidade de uma droga, que eu não lembro agora qual exemplo ela deu, não lembro qual das drogas que era, mas portando tal quantidade, se aquela pessoa é um traficante ou um usuário, depende do olhar de quem está abordando. Então isso é muito subjetivo e muito provavelmente um branco loiro nos jardins vai ser considerado um usuário e um negro na periferia vai ser considerado um traficante. Tipo, o sistema já joga isso e já usa isso para marginalizar essas pessoas, né? Ou até vice-versa, né? O branco na periferia, o negro no... exato. Da mesma forma, eles vão estar sendo considerados dessa maneira. Tanto que... e ela falou até em outro momento que ela tinha amigos pretos, negros, que eram junto dela, eles eram abordados e ela não, né? Em blitz e coisas do tipo. Pode até estar no mesmo momento, mas a ação é diferente. Então, vale lembrar que, apesar da gente estar reforçando aqui a parte legal, a parte positiva, a gente não está negando que existe todo esse viés
racista e doloroso. E E isso vai muito de encontro com a minha... Acho que dá para fazer um paralelo com a frase que você divulgou no post, né, de divulgação da live, que é o conceito que eu trago, né, que permeia meu trabalho, assim, fundamenta bastante meu trabalho, que é o vestir para as pessoas de pele preta está para além da vaidade, do poder aquisitivo e das tendências da moda, uma armadura de proteção contra as violências do racismo. Né? Não é que é uma garantia, mas quando você fala da minha imagem, né, ela passa muito por essa construção, né, de olhar para isso. Passa total, muito não, passa total por essa construção. Porque eu fui educada em casa, né, e muitas pessoas pretas podem falar disso. Eu já tive outros encontros que trouxeram isso como um grande, nossa, faz todo sentido, nossa, a impecabilidade das pessoas pretas e tal, sempre tem um destaque, não sei o quê, porque é justamente isso, né? A gente busca aí se blindar com a nossa... O Alexandre dos Anjos está aqui com a gente, estilista, foda, artista plástico. Muito bem. Para te mandar o desfile dele na Casa de Criadores. Me manda. E aí a gente fica muito... Karen Serafim, tá um monte de gente entrando aqui. Beijos. A Karen é uma das consultoras da RCNI, meu projeto com consultoras negras de imagem e estilo. E e passa muito por esse lugar, né, da gente... Não que isso não vai acontecer, uma abordagem policial, por exemplo, não vai garantir que não aconteça, né, mas pode ser um meio, né, e é importante a gente olhar isso, assim, é uma arquitetura, uma estratégia de sobrevivência também, Sim, né, mas como usar isso não só como sobrevivência, mas para a vivência, para você se sentir, para elevar as autoestimas, né? E quando eu falo autoestimas no plural, eu estou falando de autoestima intelectual, autoestima financeira, autoestima criativa, né? Que vai refletir na autoestima estética, porque só a estética ela não basta, né? Também, né? Ela não se fortalece. Se você não tiver, é aquilo que você falou, segurar o look, né? Se vestir fora do comum e tá segurando o look. Você tem que estar com tudo harmonicamente, né? O estilo que tem que estar harmonioso, né? É o conjunto do que nos compõe, né? O psicológico, o mental, o físico, tudo tem que estar bacana, porque a mesma forma, eu sempre trago isso, né? A mesma forma, esse corte de cabelo que para mim ele diferencia, mas ele não é algo que você fala, nossa, nenhum, na verdade, eu acho, né? Eu sempre acho incríveis os cortes fora da caixa, eu vou usar esse termo, porque é o tema da live, né? Eu te contei, né, que assim, o fora da caixa, ele brinca com aquele chavão velhíssimo, que é pensar fora da caixa, que não é nada fora da caixa, porque é muito velho, mas na verdade é sair das caixas que querem nos prender, das caixas que não nos servem, das caixas que um dia a gente criou e não quer mais. A caixa pode ser uma gaiola da onde a gente voou, um armário que a gente abriu e não vai mais entrar. Com certeza. Estamos em fase de libertação, né, Márcio? Então, tantíssimo, assim, tudo isso. Sim. E aí esse desenho todo, né? Tipo, e você se sentir bem, assim, com a sua autenticidade, né? É isso. Não é um estilo imposto, mas é um estilo que você se sinta bem, que vá, de fato, né, enaltecer aí as suas vicissitudes, as suas qualidades e as suas imperfeições também, porque a gente tem que lidar com elas, né? Tem horas que a gente precisa das imperfeições para algumas situações, assim, que é importante, né? Somos múltiplos, um ser único e múltiplo nessa unicidade de cada ser, né? Então, você saber manipular a si mesmo, assim, utilizar, desbravar a si mesmo. E para mim, no meu olhar, o estilo, o vestir, traz muito dessa possibilidade. Não, eu concordo totalmente com você, assim, eu acho que isso é... Quando dizem que moda... Enfim, alguém que tenha um olhar pejorativo em relação à moda, que hoje em dia convivo menos com pessoas que tenham esse olhar, porque a maioria das pessoas com quem eu convivo entende que a moda expressa quem você é e você pode comunicar, você pode rebater alguma, dependendo do ambiente onde você está, alguma postura, alguma leitura, você pode trazer referências do passado e mostrar
empoderamento, assim, passando por alto, eu lembro da Beyoncé referindo a Malcolm X lá naquela apresentação do Super Bowl, por exemplo, né? A roupa pode dizer muitas coisas e isso que eu acho incrível na moda. A moda é política, né? Uhum. A espiritualidade. O último elemento é a roupa, né? Você acessa vários lugares e o último elemento e assim, é a quando roupa. você chega num lugar, é a primeira comunicação que você está oferecendo, né? Seu primeiro statement ali, a sua primeira frase ali naquele lugar é o seu visual. A Michelle Obama fazia muito isso, usando, enfim, uma moda de uma forma criativa e linda. Total. Ela é ela é maravilhosa. uma referência. E ela é uma referência muito boa dessa estratégia, né? Uhum. As cores, cabelo. Aquele casal é muito foda. Inteligente. Adoro eles. E, Paloma, eu queria saber um pouco dessa transição de marketing digital, que é onde a gente trabalhou em conjunto, para moda. Quando você saiu da empresa, nós atuávamos em marketing e você já tinha em mente fazer essa transição? Como ela aconteceu? Foi algo orgânico? Conte aí. Nossa, não, imagina, sair querendo sair. Ali, alguma coisa não está se encaixando mais aqui, meu ciclo já se encerrou. Né? Hoje eu faria diferente, eu teria um plano para sair. Mas às vezes não dá, sabia? Eu trabalhei nessa empresa recentemente, uma concorrente da empresa onde a gente trabalhava. Eu falei, não dá, não quero, isso vai afetar minha saúde mental, eu quero sair daqui antes de um mês, sair de lá com menos de um mês. O salário era bom, a empresa era boa, mas um ponto ali me fazia mal e não quis. Não que eu esteja sobrando dinheiro, tá? Inclusive eu preciso de outro dinheiro. mas com certeza, é sempre bom, né? Mas saí sem plano, mas eu saí olhando falei, e agora? Para onde eu vou? Né? Não quero marketing digital, não sei o que e tal, parará. E aí eu fui para marketing cultural. Iniciei uma pós de marketing cultural que eu não terminei, mas nesse interim eu estava de olho já uma questão de moda, né? Mas eu sempre olhei e falei assim, eu não conhecia a consultoria de estilo ainda, né? Aí comecei a pesquisar aqui, pesquisar ali, e como eu falei no início, né, a Lidiane Faria, Lid, que falou, você conhece consultoria de estilo e tal? Eu não lembro muito bem se ela conhecia alguém que fazia, se ela leu, me mostrou uma matéria, eu não lembro muito bem, mas aí quando ela falou, aí eu fui pesquisar com mais afinco, falei, gente, eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso de forma orgânica, né, de forma muito intuitiva, e bora, vamos. Faz tudo a ver, tem tudo a ver. Conversei com uma prima minha, eu acho que eu saí da FONAC em 2014, 2013, por aí. 13 ou 14. Deve ser 14, porque eu entrei em 12, a gente não trabalhou tão pouco tempo junto. Acho que uns 2 anos, pelo menos. Acho que então foi 14. Já está caminhando para 10 anos, né? E aí, conversei com uma prima minha que já era formada em moda e tal, e trabalhava no meio. Aí a gente começou a conversar, não sei o quê, falamos de várias coisas. No final da reunião, a gente falou, mas tem esse plano aqui também. E era a mesma coisa, consultoria de estilo. Isso foi em 2015, acho que setembro de 2015. E foi quando a gente começou, né? E eu comecei com ela enquanto sócia, agora eu estou sozinha, mas a Karina está falando que foi 14. Foi logo que ela entrou. Com a Karina eu trabalhei pouco tempo. E aí eu nunca trabalhei direto com a Karina, mas bateu o santo, eu amei desde o começo. Vocês se aproximaram bastante, né? Lá, ela entra em 14, isso mesmo. E aí foi isso. Daí eu falei, gente, me encontrei profissionalmente, que eu sempre quis algo que eu falasse, eu não quero só ganhar dinheiro, quero ter tesão com o que eu faço, né? Eu quero que meus olhos brilhem, que eu sorria, que eu, queira
entregar tudo que eu tenho, que eu vá atrás mesmo, assim, com muita vontade e determinação e tal. Não que antes não fosse, né? Mas já não tinha mais o mesmo brilho, né? Não tinha mais o mesmo gás, assim. Você me lembrou de uma frase. E aí foi... Não, pode falar, desculpa. Não, daí foi que eu me joguei, assim, que eu fui começando, fui me arriscando, começando, e estamos aí, ainda arriscando, começando. Você me lembrou de uma frase que uma professora minha da SPM, que ela era professora de eventos e promoção, e hoje ela é atriz e produtora cultural. Ela me mudou totalmente a carreira dela. E daí, no final, eu pedi para ela mencionar alguma frase que inspirasse ela, e ela citou um poeta que se chamava Rumi, e ela falou: aquilo que você procura também está procurando por você. Muito potente. Com certeza. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é justamente isso, assim. A gente está conectado, né? Tem que estar conectado. Mas aí eu fui entendendo também essa questão da comunicação, né? Teve um momento que eu falei, não quero saber, que não sei o quê, de comunicação, não tem nada a ver e tal. Mas é isso que a gente está falando aqui, né? Moda, vestir, estilo, é comunicação também, né? E comunicação verbal, que foi algo que eu aprendi nesse processo todo, assim. É uma comunicação verbal justamente porque não tem o texto em si, em palavras, né? Em letras, mas ele tem o texto da imagem, né? Tem o texto da estética, né? Tem o texto dos símbolos, dos significados, né? Então, falei, tudo a ver, aprofundar cada vez mais isso. Eu pretendo fazer também uma outra live com uma amiga que eu conheci numa produção da Sonova, de fotos ali de embaixadores. Ela é stylist no Rio de Janeiro e também é atriz. E eu estava conversando muito com ela a respeito disso, assim, dessas referências da moda, da minha percepção de que hoje em dia tem um certo desbalanceamento que está tentando voltar a ter uma proporção correta do que é importante, de que vozes são importantes na moda, assim, quando sai uma coleção, ou sai, sei lá, Fashion Week de Paris, por exemplo. Porque durante um tempo eu tinha a sensação de que dava-se muita visibilidade para as blogueiras que usavam as roupas que mais caíam bem no corpo delas e que elas podiam comprar e daí estavam usando ali. E não estava tendo tanta visibilidade em gente que sabia falar de moda, sabia o porquê aquilo ali estava remetendo a outro período onde a economia era da mesma maneira e talvez estejam falando de liberdade num momento onde a liberdade é cerceada, porque tal referência trazia símbolos de tal cultura. Essa riqueza de estudo e de conteúdo estava competindo com uma coisa que era completamente diferente, assim. E, enfim, daí eu quero aprofundar isso ainda com ela também depois. Mas tem a ver com o que você falou. Tudo a ver. E entre perdas e ganhos, então, você sente que você ganhou muito mais com essa transição, né? Imagino. Sim, sim. É diferente, né? Desde aquele tempo, assim, eu trabalhei uma vez numa agência, que foi a primeira vez que eu trabalhei na agência, e a primeira e única até o momento atual, uma agência de marketing digital, né? Eu trabalhei 3 meses, acho. Depois tive um outro trabalho fixo, né? E esse trabalho fixo foi, assim, também fundamental, assim, numa mudança, porque foi a primeira vez que eu tive um chefe negro, que eu trabalhei com 90% do quadro com pessoas negras, que é uma Secretaria da Igualdade Racial. Não era, a gente era a maioria ali, né? E isso foi uma mudança muito grande para mim, uma percepção muito maior de consciência racial, né? E da importância da política, né? Da nossa atuação, do nosso papel, da gente se olhar, né? Quando fala a gente, pessoas pretas, se olharem com afeto, né? A valorização da nossa cultura e tudo mais. Então, ali foi mais uma mudança, assim.
forte, né? E que fortaleceu ainda mais o meu olhar, que eu já tinha esse olhar mais, como eu posso dizer, dessa autenticidade no vestir, mas fortaleceu mais essa frase, né? Esse conceito do vestir para as pessoas de pele preta e tal. Legal. Então, foi fantástico. Foi fantástico. Foi ali que eu comecei a estudar co-hunter, aí enveredei para pós-graduação em criação de imagem e styling de moda. E o que veio dentro de você, o que veio primeiro? A representatividade ou a moda? Porque a sua visão de estilo sempre me pareceu muito conectada com a representatividade e o empoderamento da mulher preta, negra, e seja no resgate de referências históricas em elementos que valorizam a pele, o cabelo, as formas do corpo. Alguma dessas coisas veio primeiro ou elas sempre caminharam juntas? Não, a moda eu neguei até assim. A moda foi atrás de você antes de você ir atrás dela. A moda foi atrás de mim, exatamente. Porque sempre me destaquei por conta do vestir, né? Sempre tive um toque diferente na maneira do vestir. Entre familiares, entre amigos. Minha mãe é uma mulher que é minha grande referência de moda, né? Eu aprendi muito com ela a me vestir. Então, antes de eu também compor o meu look, o look que vinha dela, né? Eu tenho muito da peruíce da minha mãe, apesar que ela eu estou fichinha, assim, de perua com relação a ela. Mas minha família sempre teve a relação com o corpo, né? Com a expressão, que você trouxe que eu entendo que você trouxe como representatividade, né? E quando eu falo minha família, não é só minha mãe, né? Minha avó, minha madrinha, que era minha tia-avó, minhas tias, primas, né? As primas da minha mãe, sempre. Eu falo, gente, animal print brilho, que minha família criou muito antes aí do que qualquer tendência, sabe? Peruca, nem vem. É tudo nosso, assim. Que massa. Então sempre teve isso, né? Esse destaque, mas esse destaque com essa preocupação do estar bem vestido como uma estratégia. Você acaba gostando, você se acostuma, né? Então, a representatividade, respondendo a sua pergunta, para mim a representatividade vem muito antes da moda, né? Eu tenho um projeto chamado Afro Passado, Presente e Futuro, que foi o que nasceu na pós-graduação em criação de imagem e styling de moda. E o Afro, ele questiona a invisibilidade de profissionais negros da moda na cidade de São Paulo, mas ele propõe a visibilidade. Aí a gente criou um livro com imagens street style, protagonizado por pessoas pretas, e um documentário que entrevista 12 profissionais da moda, de diversos setores variados. E uma delas é jornalista, a Cris Guterres. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse conteúdo está online? Em algum lugar? Porque se tiver, depois eu posso colocar nas legendas. Ele tá online. Depois me passa, então, eu vou pôr aqui enquanto a gente fala o @, mas eu te passo também. Tá bom. E aí, a Cris Guterres, hoje ela é jornalista de moda, eu não sei se ela se apresenta hoje como jornalista de moda, mas na época sim. E hoje ela apresenta o programa Estação Livre na TV Cultura, que passa amanhã. Merchan, né? Pode fazer. Mas aproveitando o conteúdo de pessoas pretas, né? Eu gosto muito dessa... O que eu falo, eu procuro praticar, né? Essa valorização, onde nós estamos, né? O que a gente está fazendo e tal. E a Cris, ela falou uma coisa bem legal no documentário, né? Ela falou o que vem, para a gente refletir, o que vem antes, falando de moda afro-brasileira. Afro-moda brasileira, né? Porque a identidade vem antes, a identidade afro vem antes da moda, né? Então, vai de encontro com isso que você está falando, assim. A minha relação, que é como o meu conceito fala, né?
é para além das tendências da moda. Então, a identidade negra, ela vem antes, no meu entender, né? Vem antes por conta disso. Eu não estou aguardando a moda para me expressar. Eu me expresso eu expresso a minha moda. Né? A moda expressa quem você é, na verdade, né? Isso. Legal. E tanto em algum lugar tinha essa pergunta no roteiro, mas depois eu vejo, a gente muda a ordem, não tem problema. É que está bem próximo disso que você falou. Em algum momento você já sentiu necessidade de se encaixar no padrão de moda brancocêntrico, será que eu posso falar isso? Não tem esse termo, mas enfim, nesse padrão de moda branco, que às vezes era de cabelo de chapinha, às vezes era, sei lá, enfim, outras roupas pastel, tons pastéis para ir trabalhar. E se você viu isso em algum momento, essa insegurança, nas clientes onde você presta consultoria? Porque eu acho que existe essa pressão, né? Isso, assim, até em diversos níveis. Sei lá, uma mulher branca que tem cabelo crespo, às vezes ela tem a pressão de estar com o cabelo liso para trabalhar. E para a mulher preta, negra, é maior ainda essa pressão. Como você via isso e como você enxerga isso hoje nas suas clientes? Com certeza. Eu sou da década de 80, né? 85. Então, eu ainda sou da geração que esperava alcançar uma determinada idade, né? Da geração de jovens negros que aguardava alcançar uma determinada idade para alisar o cabelo, né? Então, isso já é uma adequação, com certeza. Quando a gente fala de alguma adequação de estilo, pode ter certeza, a mulher preta vai falar do cabelo primeiramente, né? E o cabelo crespo, ele é um dos grandes símbolos da nossa identidade, né? Da nossa resistência, da nossa luta. Eu fui deixar o meu cabelo natural, real, totalmente natural, 100%, não tenho química nenhuma no meu cabelo, há uns bons anos, a não ser quando eu tinjo, né? Quando descoloro, alguma coisa do gênero. Eu tô lembrando aqui que foi no casamento da Ana Luísa, da FONAC também. Aí parece, como é que fala? Café da firma, né? Fala o nome de gente. Eu lembro que visual quem você tá assistindo, eu lembro do seu foi no casamento da Ana. No casamento da Ana, não lembro. Da Ana, mas você foi? Não, fui. Mas é que eu lembro, da Lídia eu lembro que você estava com vestido dourado. O da Ana, não lembro. Eu estava com vestido verde. Mas que ótimo, né? Tanta gente usa preto, o vestido preto o tempo todo. Maravilhoso. E aí eu tava com cabelo aplique, não uso, estou tentando lembrar o termo atual, que não usa mais esse termo. Não usa mais aplique. Mas eu não vou lembrar, me desculpa. Aplique, não se fala, oi, Cris! Oi, Cris, saudade. Cris Paragon entrou aqui. Sandra Campos entrou aqui, minha esposa. Prazer em receber. Mas aplique errado por alguma razão? Porque eu estou sempre aprendendo, eu preciso saber. Sim, não se usa mais. Acho que pelo termo, realmente eu não tenho essa informação, mas... Muito mega hair eu sempre coisa, né? Mas mega hair é marca, não é? Mega hair. Não, mas fala mega hair, mais mega hair do que aplique, é isso. E eu sempre esqueço. Eu acho bacana aplique, na verdade. Em português. Mega hair é uma marca, eu acho. Ou extensão, né? Ou extensão capilar. Extensão boa, também. Saudade, Cris, um beijo. Obrigada por estar aqui. E aí, nesse dia do casamento da Ana, eu estava com a extensão e fui fazer um outro penteado, né? Falei, vou fazer um penteado e tal, não sei o quê. Cheguei no salão, falei, não, quero tirar a extensão, quero cortar, quero mudar. Enfim, tirei a extensão, cortei, deixei ele o mais natural que podia, porque ainda tinha química, né?
e tingir de loiro, coisa que eu nunca tinha feito, assim. Então foi uma transformação para mim bem chocante, assim, de me olhar, né? Eu gostei muito, e muito parecido com esse corte que eu tô hoje, na época. Mas era mais, acho que era mais topete, enfim, mas muito parecido. E foi onde eu me identifiquei, tudo isso para falar isso, né? Foi onde eu realmente me vi, assim, eu falei, nossa, porque o cabelo, a extensão naquela época, para mim, eu já estava me vestindo para o cabelo, para entrar, para fazer uma harmonização com o cabelo. E não estava conseguindo. Uhum. Com certeza você lembra. A gente tirou foto. Antes de eu tirar a extensão, tiramos foto. Depois tinha que tirar de novo, porque não dava mais para usar. Não tinha mudado, né? E aí eu falei, nossa, não, isso faz... O cabelo natural, que já era algo que eu estava querendo muito. Mas eu fiz umas enquetes na FANAC com algumas pessoas. Uhum. Eu perguntei e me deu uma insegurança, né? De tipo, como será que o meio corporativo, a empresa vai reagir? A empresa, no caso, a empresa onde eu estava trabalhando, né? Mas o meio corporativo, como que ele vai reagir? Porque eu sei de histórias, né? Conheço pessoas que passaram por histórias dificultosas, assim, de colocar trança e chefe falar, tipo, eu não levaria você na reunião comigo com esse cabelo, por exemplo. Né? Por exemplo, é claro que é uma coisa que eu escolhi, é diferente de uma identidade cultural, mas eu fui fechando o braço de tatuagens durante o período que eu trabalhava. E dependendo da reunião com quem eu estava, principalmente porque era meio de saúde, tinha pessoas mais tradicionais, eu estava de manga longa, sem mostrar nenhuma tatuagem, até ver a primeira pessoa entendia o que eu tinha para apresentar, para depois ter um conceito a respeito de mim. Coisa que eu fui desconstruindo conversando com amigos que têm, tipo, mão, pescoço tatuado, que eles falam, não, tipo, eu tô bem vestido, isso às vezes contrapõe um pouco a uma leitura marginal que a pessoa pode ter, porém, isso é é algo a mais, na verdade, que eu tô trazendo, porque eu não sou óbvio. Então, volta naquele segurar o look que eu falei com você, né? Você tem que tá pronto para segurar a onda. E se a situação é gritante, eu entendo que não é um lugar para você estar, né? Eu acho isso, assim. O lugar não você não está no lugar, né? Mas o lugar não está em você não participar daquilo. Eu entendo dessa forma, mas a gente sabe que muitas vezes a gente precisa do trampo, né? E aí você se adapta. E acontece muito, né? Que é o que você me perguntou, acontece muito com mulheres negras o tempo todo, né? Eu tenho uma experiência de cliente me pedir que tinha um guarda-roupa para o trabalho e um guarda-roupa social. O do trabalho era desinteressante demais, assim, demais. E o social, eu falo isso porque eu falei para cliente, né? E o social era incrível, de lindo, né? Falei, não, a gente vai trabalhar com o guarda-roupa social para que esse social, inclusive, se torne trabalho social. Até porque você não tem, né? Você sai para o almoço. Eu sempre dou esse exemplo, mas você sai para o almoço, é o seu momento social. Não é o seu momento de trabalho. Por mais que você esteja com pessoas do trabalho, um momento, né, mais corporativo e tudo mais, é o seu momento. Você vai encontrar com o crush, você vai dar um rolê sozinha, fazer alguma outra coisa que não seja realmente trabalho, aproveitar a sua hora de almoço. A gente sabe que é mais difícil, né? E você está com uma autoimagem da qual você não se identifica, você não se empodera com ela, você não se sente fortalecida com ela, ela não expressa aquilo que você realmente gostaria de expressar sobre você, né? Sem contar que, morando numa cidade cosmopolita como São Paulo, geralmente você está de condução ou você está de carro, que seja 2 horas, 1h30, estou falando num cenário antes da pandemia, né? Apesar que agora o trânsito também, né? Enfim, está abrindo tudo, né? Tem trânsito da mesma forma. Mas 1h30, 2 horas para você se transportar do trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? Que tempo que você tem para sair do trabalho e ir para casa, se trocar, para ir num cinema, sabe? Para ir tomar um sorvete, para fazer qualquer outra coisa, né? Quase que muito desgastante.
E não rola, né, Márcio? Não rola isso. Acho que isso já pode ter rolado lá atrás, e mesmo assim lá atrás, muitas pessoas poderiam ter questionado, né? Natural. É que às vezes não tinha nem referência, né? Porque assim, a referência... Isso nunca rolou. Hã? Nunca. Isso nunca colou. Eu já tive situação de chefe olhar para minha roupa e falar, querer criticar minha roupa. Eu fico puta. Eu fico puta. Falo, não, qualquer coisa. Mas a minha roupa não. Não, porque para mim não tô brincando com a roupa, né? Para mim é exercício de criatividade, é exercício de autoconhecimento, né? É a expressão, a minha comunicação, não vem querer falar o que eu tenho que vestir para ir trabalhar. Então, para mim, realmente, isso nunca foi um problema. Eu sempre me vesti nos trabalhos da forma como eu bem quis. As adaptações que eu faço, ela tem a ver com as minhas transições de tempo de fases da vida, né? Eu tenho, se eu olhar assim, tenho vários estilos, e tenho até hoje, sempre fui, vários estilos, mas tem uma transição, assim. Você me lembrou de quando eu soube que uma ex, eu não vou dizer onde nem como, mas eu soube que uma ex-gestora minha tinha comentado, feito uma crítica, piada de um corte de cabelo que eu tive uma época, mas eu sabia que gestores acima dela também tinham piadas a respeito do cabelo dela. Então, você tem que ter cuidado, você tem que pensar um pouco se você realmente está... Você está em posição de poder criticar os outros, assim, faz sentido você criticar a estética dos outros, sendo que você também pode ser alvo de... Para outra pessoa, você também pode estar inadequado, né? Exato. E eu ia comentar também que para essas mulheres que você estava comentando, que às vezes tinham o look do trabalho que podia ser sem graça, também não existiam provavelmente muitas referências de como uma mulher preta, negra, podia estar elegante num ambiente social. Porque daí, se ela quisesse usar o mesmo estilo de uma mulher branca que estava elegante ali, aquilo às vezes não caísse bem, porque aquela cor de roupa deixava ela pálida, sei lá, deixava a pessoa desinteressante, porque eu moreno não fico bem, talvez, com a mesma... Ou não me destaco tanto quanto uma pessoa loira com tal peça de roupa. Tem cores, tem elementos, ou o formato do meu corpo. Ou até mesmo, não só comparações diferentes, né? Uma pessoa parecida com você, né? Com traços parecidos, tonalidade de cabelo, dos olhos, pele, tudo mais, muito parecido, altura, tudo mais, porte físico, tudo mais, também pode não funcionar de um para o outro. Mesma roupa, porque é a personalidade. Exato. Né? É a personalidade de cada um. Mais uma vez, é o segurar o look, ele passa por tudo isso. Né? Às vezes você fala, nossa, mas essa roupa é tão básica, né? Tão minimalista, mas tem gente que não fala, puta, não, precisa de brinco, precisa de batom, sabe? Precisa de unha. Fala para Alcione, a cantora, ficar minimalista. Fala para Rihanna, ficar minimalista. Né? Ela não se sente, assim, já vi entrevista dela, ela fala, eu gosto, né? Em casa eu fico mais à vontade, claro, tal, né? Mas para eu me apresentar em público, estar, né, nos holofotes, eu gosto de estar dessa maneira. Então, tem isso, né? E nessa maneira, é quando já me falaram, já fiz coloração no meu atendimento eu não faço coloração, né? Teste de coloração de pele, pessoal. Mas eu já fiz, outra profissional já fez em mim. E já me falaram, você não fica bem com amarelo gema, amarelo ovo. Mas eu gosto, o reflexo dessa cor, para mim, como ela me coloca para dentro, né? Ela vem de fora para dentro e eu me visto de dentro para fora. Então, pode ser o que for, assim, que para mim não tem. Então, tem tudo isso, né? Tem gente que não se sente bem de jeito nenhum com uma determinada cor. E não adianta você colocar ela no melhor look, pode ser que leve
remeta, memórias, várias outras coisas que bloqueiam essa pessoa com determinada cor, com determinado estilo e várias outras coisas. A Cris falou que você arrasava de amarelo aqui. E eu falei de Rihanna, eu cito ela aqui na próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é a respeito da moda estar mais inclusiva hoje. Olhando os conceitos apresentados em Fashion Weeks recentes, ou para o negócio da moda mesmo, eu acho que ela tende a ser mais inclusiva. Seja no crescimento de marcas aqui no Brasil, por exemplo, como a Lab, do Emicida, não só do Emicida, né, mas também do Emicida, ou no exterior, por exemplo, no movimento em que a LVMH comprou, ou pelo menos tem uma grande participação na Fenty Beauty. A Fenty coleção de roupas, eu vi que ali que ela está pausada, mas a Fenty Beauty continua ali indo para adiante que é a marca da Rihanna. Ou na gradativa de presença de corpos mais diversos nas campanhas também, que era uma coisa que não existia. Eu até falei na live que eu fiz com a Marina Dias que ela destoava e ela quebrava padrões, porém, ela era um padrão. Assim, ela era magra, branca, alta, tinha todas as medidas, tinha o rosto que a moda adorava, porém a quebra de padrão dela era ser cheia de tatuagens, mas aquilo já era uma ruptura na época. Hoje em dia a ruptura é maior, há corpos mais diversos mesmo. Você acha que essa inclusão realmente está chegando, vai continuar? Está chegando. Está chegando. Mas precisa acelerar, assim, porque não comporta o contingente de pessoas que tem, né? De profissionais que estão aí pululando diariamente, fazendo moda, né? A gente deve nascer, eu não tenho esse estudo, mas deve nascer diariamente, sei lá quantas marcas de moda, né? O que eu também acho que precisa ampliar, né? A moda não é só, como a gente já falou aqui, e eu sempre falo, moda não é só roupa, né? Moda é um dos elementos da moda é a roupa, né? Talvez o último, né? O Jackson Araújo, o diretor criativo da Trama Afetiva e outros trabalhos, ele sempre fala, né? A moda é sobre pessoas. O Jackson não é mais Araújo, sobre que era roupa. DJ? E eu acho que ele já deu umas de DJ, mas ele também é jornalista, foi jornalista de moda, da época dos anos 90, né? Do tempos áureos da Depois eu vou moda pesquisar se é a mesma brasileira. pessoa. Provavelmente. E eu participei da Trama, né? A Trama Afetiva é o projeto dele, que é uma plataforma olhando para a moda enquanto transformação socioambiental, sociopessoal e tudo mais. Hoje eles fizeram uma publicação comigo lá na Trama, compartilhei também. E aí é isso, assim, precisa muito, muito, muito mais, né, Márcio? A gente tem, tudo bem que fazer uma semana de moda a gente sabe que é puxado, né? É um evento grande, enorme, né? Mas se a gente pensar o tempo que tem, né? Uma das grandes semanas de moda daqui do país, da maior, né? Semana de moda do país, Da São Paulo o tempo que ela tem, da São Paulo Fashion Week, o tempo que ela tem e o tempo que tem de profissionais negros, estilistas, primeiro modelos, né? Começou lá em 2006 as cotas de modelos negras e foi babado, 2006 ou 96. Sei que é 6, mas acho que é 2006, se não me engano. E foi babado, assim, até hoje é uma luta, né? Com a pandemia, teve a formação do Pretos na Moda, que conversou com o Fashion Week para equiparar 50% de modelos negros, contra 50% de modelos não negros, né? Mas não é só isso, né? A gente precisa pensar que nós, pessoas negras, cria, estuda, trabalha, inventa, né? Tem capacidade todo tanto o ciclo ali, né? Tudo, né? Uma semana de moda não se compõe só de modelos, também não se compõe só de estilistas, né? E nem só de seguranças e nem só de serviçais para estar ali limpando o espaço. Então, a gente precisa estar em todas as áreas, né? No jornal,
na produção, né? Seja ela executiva, seja ela financeira, seja ela qual for, né? Nos espaços criativos também, contribuindo para o pensamento. A diversidade ela vai realizar quando tiver isso, né? A gente não tem, eu acredito que é isso, não tem um presidente, não tem um gerente, sabe? Não tem um diretor, não ser centralizado. Jornalistas que estão escrevendo a respeito daquele tema. Exato, ser distribuído, um texto escrito coletivamente, né? Com vários olhares. São coisas assim que a gente precisa, porque são muitas nuances, né? Quando se fala, olha, para falar de uma moda preta, ou que eu falo, quando eu falo moda afro-brasileira, o meu olhar é muito para as pessoas que criam, para as pessoas pretas que criam, comercializam e consomem, né? E o consumo, eu falo, não é só para pessoas pretas, o consumo também é para as pessoas não negras, né? Mas a criação e a comercialização pensando de pessoas pretas e para além de uma estética, né? De uma estética fundamentada que é a moda afro-brasileira. Tem pessoas pretas que não se identificam com uma estética especificamente étnica, por exemplo, né? Se identifica com qualquer outra, né? Uma moda, sei lá, eletrônica, pensando em música, uma moda jazzística e tal, e a gente sabe que está tudo linkado com culturas negras, né? Não é jazz, né? Eletrônica, o eletrônico é a mesma coisa, e por aí vai. Mas é expandir, né? Eu acredito muito que é importante fazer como os Estados Unidos faz, afrocentrar, né? Criar sua própria revista, tem revistas aparecendo, tem um canal do Apolinário, que o Apolinário também já desfilou, ele já teve uma pílula, né, de moda dentro da São Paulo Fashion Week, foi em 2018, que foi o ano que eu trabalhei lá como assessora não é assessora, como é que chama? Organizadora de sala. E o Apolinário teve uma semana dentro da São Paulo Fashion Week, foi super rico, foi super, sabe, tinha corpas negras ali, assim, adoidado, todo mundo encantado em poder estar ali prestigiando um estilista negro, né? Mas a gente pode... É isso, né? Somos 56% da população, ou mais até, né? Às vezes parece que parece que não é. Essa porcentagem já aumentou. Uma coisa que eu gostei... Desculpa, pode falar. Pode falar, que eu vou falando. Eu ia comentar assim, uma coisa que eu gostei quando teve aquele movimento Black Lives Matter, que alguns influenciadores ali, creators, passaram a divulgar personalidades ali, criadores de conteúdo que eram interessantes e que falavam, ou eram pessoas pretas, negras, que falavam de temas diversos ou temas raciais, para você seguir, para você ouvir outras vozes também, para você não ouvir sempre o mesmo ponto de vista. E daí eu passei a seguir pessoas que eu não conhecia até então. Eu achei isso bem interessante para você também, tipo, ampliar o seu espectro de informações, né? Sim, total. A gente precisa sair do lugar da zona de conforto, né? Sair da caixa, sair da zona de conforto, né? Para a gente ampliar o repertório é muito importante, né, Márcio? Sim. Sair da zona de conforto, do habitat natural, né? Descolonizar o pensamento mesmo, ou decolonializar o pensamento, né? Porque a gente pensar nos povos colonializados, historicamente colonializados, que são os primeiros povos, né? Eles já têm uma cabeça, e posso dizer não todos, porque tem a interferência do meio ocidental, que bagunça com as nossas origens, né? Com os nossos saberes, assim. Mas povos que não foram historicamente colonializados precisam refletir que também foram doutrinados a pensar que uma pessoa como eu, preta, da pele preta, só pode ser subserviente,
né? Só pode estar nesse lugar. Ou que uma pessoa, por conta da cor da pele, por conta de não ter uma especialidade, uma dificuldade de mobilização, de mobilidade, quer dizer, não tem capacidade de ter um emprego como qualquer outro, né? Sim. Sabe? De estar em cargos de decisão, em cargos de poder, de criar, sabe? De diversas outras atividades, né? Isso é uma manipulação do nosso pensamento, né? Uma doutrinação histórica, E que uma deixa de virar uma coisa doutrinação estrutural, né? que vira uma coisa estrutural, coloca todo mundo dentro de uma caixa, né? E fica lá. Tipo, então, para você ser um executivo de sucesso, você tem que usar... Camila da primeira live entrou aqui agora, The Personal Help. Ai, que ótimo. Eu assisti. E para você ser um executivo, só dando um mínimo exemplo, né? Você ser um executivo, blá, 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 você tem que ter o corte do cabelo assim, você tem que se expressar assim. Para você vender a sua live, você tem que pegar o celular... Tá falando com você, você tem que ter comportamentos iguais, né? E às vezes você fala, caraca, todo mundo tem que ser vendedor? Não é bem isso, né? Tem perfis e perfis, e a gente vai caminhando aí para esses lugares de frustração, para esses lugares de doutrinação, né? Que não nos faz questionar determinados comportamentos sociais, né? Esses dias mesmo eu fui no mercado, eu e a Sandra, minha esposa, e a Sandra estava com o álcool para jogar no carrinho. Passou um cara, não negro, olhou para ela e achou que ela estava ali para servir ele, sabe? É bem simples assim, né? E, tipo, não teria problema nenhum se esse fosse o trabalho dela. Mas a questão é o olhar de que um corpo negro, ele está ali sempre para servir um sistema branquitude, né? Para servir ao outro, né? E não é. A gente também está ali para consumir, a gente também está ali para se divertir, para curtir. Isso me lembra assim um comentário da Maria Elisa sobre Mulheres no Poder, que foi a live que eu fiz com ela, e para ver assim como existem tantas camadas que estruturalmente eles já estão dadas para as pessoas quando ela segue a regra da sociedade. E elas tomam por certo algo que não deveria estar assim definido. Por exemplo, que a mulher numa reunião é quem tem que ir lá pegar o café. Só que no caso a mulher é a presidente da empresa. Ela não tem que pegar o café para você, se você pode pegar o café para ela também. Que foi uma situação que ela mencionou ali, que ela passou. Por que ela tinha que ir lá levantar e pegar o café? É equivalente ao que você disse também, assim, estruturalmente tem um monte de coisas ali que o patriarcado coloca na sociedade, já colocou e está nas entranhas, né? Está posto, né? E está posto. E naturalizar, né? E naturaliza demais, assim. As pessoas negras passam isso o tempo todo, da pessoa chegar, ter um cargo, né? Pá, cadê a gerente? E a gerente está ali para reunião, a pessoa não acreditar, né? Você querer que prove, coisas do gênero. Então, meu trabalho vem muito olhando para essas questões, assim, como que a gente se sobressai, né? Como que a gente se desvencilha com força, com coragem, né? Com inteligência, com estratégia, que é muito importante também, e sem se adoecer, e se cuidando, né? Se tratando, porque isso nos adoece absurdamente, assim, e adoece psicologicamente, né? O sistema racista nos mata diariamente. Mas a gente precisa, só que não mata, de fato, né? Porque a gente está aí resistindo, era para estarmos extintos nessa terra, né? Da forma como fomos tratados e ainda somos. Mas estamos aqui resistindo, fazendo, fortalecendo, e essa presença na moda, apesar de devagar, né, falando aí das construções que vieram, eu obviamente eu vou falar dos meus projetos, porque ele está inserido nisso tudo, nessa construção, né, mas falando de Semana de Moda, é bem legal ver que acabou de acontecer, né, semana passada, retrasada, a Casa de Criadores, que tem o Pretos na Moda, né, junto com a Jalvieira, a Dendezeiro, a Jalvieira é aqui de São Paulo, eu até te mandei o vídeo manifesto dela, que é extremamente importante a participação dela,
sempre com atos políticos, questionando os comportamentos, né? O Alexandre dos Anjos, que está aqui com a gente, que também tem um trabalho incrível, belíssimo, Kel Ferrey, Dendezeiro, que eu já falei, Periferia Inventando Moda, do Alex Santos, né? Então, são todos parceiros de trabalho e outros, né? Às vezes foge o nome, né? Mas são todos parceiros de trabalho que estão aí desenvolvendo. Periferia Inventando Moda tem mais de 10 anos, né? Que nasce em Paraisópolis, né? Da ideia do Alex Santos. Ele é um grande precursor dessa moda periférica, né? Trazendo aí para mais para o mainstreaming, né? Então, é isso, assim. E aí, quando eu desenvolvo Afro, Passado, Presente e Futuro, Negros Diálogos de Moda, RCNI, Rede Consultoras Negras de Imagem e Estilo, é olhando justamente tudo isso, assim, né? Onde nós estamos e como a gente pode, principalmente o Negros Diálogos, né? O Negros Diálogos, ele propõe uma forma inovadora de apreciar a moda afro-brasileira, né? Entendendo que todas as pessoas pretas são criativas, são inventivas, estudam, trabalham, estão no corre, criam muita coisa autoral, né? Que está na nossa genética. É claro que muitas vezes os desafios nos levam às criações, que é o que acontece com essas criações que eu lhe apresento aqui, né? Mas a criatividade está na nossa genética, né? A estratégia, a inovação faz parte do nosso gene, mas que essa criatividade ela não está só no que a gente ocidentalmente entende como arte, tipo música, teatro, cinema, dança, né? Ela está em qualquer coisa que o negro põe a mão, e todos nós somos artistas natos, inventivos natos. Então, o Negros Diálogos de Moda, ele traz um diálogo não só com profissionais de moda, mas com outros profissionais também, entendendo que todos são atuantes nessa moda, que a moda é comportamento, né? Moda são maneiras de estar, de ser, de existir. Então, não é onde, mais uma vez, o último elemento é a roupa, né? Mas institucionalmente também a gente não pode morrer pelado, a gente não pode transitar na rua pelado, né? É desacato ao pudor. Mas a gente pode morrer de fome. E falando nisso, Márcio, eu vou te pedir licença, que está me chamando muita atenção aqui um comentário da Ingrid.leite.395. Boa noite, amados. Tenho 6 filhos pequenos, inclusive uma bebê especial. Ela precisa de leite para beber. Estamos sem nada para comer. Te imploro, amados, te imploro. Se eu vou repetir aqui para a gente na live não consegue, né? Porque depois some verificar da live, né? Mas é @ingrid.leite.395. Eu vou por aqui, tudo bem? Não, mas se você colocar aqui, não vai ficar salvo. Os comentários da live aqui não ficam salvos. Tem que... sim, mas para quem está aqui agora, né? Para quem está aqui agora. 395. Coloquei aqui. E então tem tudo isso, né? E daí ele propõe, que foi que eu fiz live em 2020, assim, um monte. Eu fiz 14 lives para o Negros Diálogos de Moda. E foi bem bacana, assim, trazendo justamente isso. Todos 45 profissionais especialistas nas suas áreas diversas, falando sobre moda e outros olhares, né, de como se relaciona com a moda, como que vê, como a comunicação se relaciona, como a economia se relaciona, como a pedagogia é importante para essa moda, né, criança, se ela tiver incentivo à representatividade, que a publicidade, né, que dialoga o tempo todo também com a moda, muitas vezes, a maioria das vezes invisibiliza, né, atriz participou, enfim, diversas participaram. Isso muito bacana. E os próximos passos que vêm pela frente? Eita, nós! Aí... Mais moda, mais empoderamento.
Se você puder revelar também, né? Eu coloquei aqui o arroba Ingrid, mas para verificarem, né? Uhum. É isso. O que vem pela frente? Eu estou pensando aqui. Eu sou bem quietinha. Eu sou bem quietinha para manter as energias. Não, então se você não quiser revelar, você vai revelando aos poucos. Manter as energias. Mas sempre tem coisas para acontecer, com certeza. Boa. E, bom, agora a gente entra no nosso momento do bate-bola final. E eu sempre faço uma brincadeirinha ali para mudar o bloco, né? E daí eu pedi para a Paloma para a gente falar de músicas de pretos e negros que nos inspiram. Eu peguei aqui, ainda tem um CD, né? Tem muita coisa em streaming, mas tem um CD aqui do... Dá para ver? Fala Mangueira. Fala Mangueira. Isso, que eu adoro, com esses sambas clássicos e tradicionais da Mangueira. E você Noel quer falar alguma coisa, Paloma? Quem são na capa? Odete Amaral, Cartola, Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho e Carlos Cachaça. Dream Team. Só fera. Nata. Não, esse CD aqui só nata. Eu trouxe um, eu estava procurando justamente um dele. O que eu realmente queria mostrar eu não encontrei, mas eu trouxe Luiz Melodia, o grande poeta. O que eu queria encontrar é o ao vivo dele, que eu, nossa, destrinchei. E até hoje eu ouço muito Luiz Melodia, sempre, quase que diariamente. E é um poeta que eu divido com a minha esposa, que a gente gosta muito. É ótimo, muito bom. Já são 2 boas dicas aí para quem não conhece esses artistas. E falando de música, eu até tinha notado aqui que eu ia perguntar para você de inspirações nacionais, internacionais, outros artistas. Assim, eu fui lembrando rapidamente assim que eu amo Nina Simone, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, para falar de artistas mais atuais também. Enfim, né? E o rap hip hop de hoje em dia que domina as paradas todas lá dos Estados Unidos, tem muita gente boa. Você tem algum achado que as pessoas não conhecem, vale a pena pesquisar? Nos Estados Unidos? Ou do Brasil, mas alguma coisa que ninguém, talvez pouca gente conheça e vale a pena descobrir? Sim. Bom, uma das atualidades, algumas, né, da atualidade, Xenia França, Lineker, Led Luna embala aqui em casa bastante também. A Lineker eu vi logo no começo, assim, um dos primeiros shows dela, foi fantástico. Camarim, essas coisas, né? E a gente se encontra, quando a gente se encontra, eu lembrei do Afroito, eu vou falar. Minha esposa trazendo aqui, Afroito! Quando a gente se encontra, a gente conversa e tal, enfim, tem uma admiração grande pela Lineker também. O Afroito, né? O Afroito, ele é de Pernambuco. Nossa, o som dele é maravilhoso. E ele tá com um álbum, como é que fala? Um álbum com imagens, como é que Álbum visual? Não é clipe, álbum visual, isso. Ele tá com um álbum visual que encontra no YouTube. Legal. Então, o Afroito é um que vem forte, assim, para mim. Eu acho que ela é norte-americana, que é a Kelela, que eu gosto bastante. A Kuanaru eu assisti ela pessoalmente aqui nas Lauryn Hill, pelo amor de Deus. Lauryn Hill eu vi recentemente. Lauryn Hill a gente acho que nem se apresenta. Lauryn Hill é unânime. Assisti ao vivo aqui também. A Kuanaru é maravilhosa, é um rap jazz e tal. Oxum, são 2 irmãs norte-americanas, se não me engano, elas são de Nova York. Também assisti aqui no Sesc Pompeia, maravilhosa. Uma outra que eu também gosto muito, cito ela em aulas e em algumas atividades que eu desenvolvo, é a Bia Ferreira, que tem uma música de muita exaltação para a comunidade preta. Né, Gente, você vai ter que me mandar tudo isso depois, que eu não estou podendo anotar aqui.
Ixi, tem Ó, uma Camileira, turma você muito conhece ele grande. também, então me manda. A Camila comenta. Oxum, a Dena, Dena Souza. A Dena é cantora, Ó, a Dena é chegou na musicista, hora a certa, Dena é então, do tema que a gente está psicóloga, a falando. Dena é artista, múltiplos talentos. Que bom tê-la aqui. E, Paloma, falando de pessoas que te inspiram, alguém que luta contra o status quo e alguém da moda. Pode ser, de repente, a mesma pessoa, mas você pode citar algum nome? Alguém da moda, quem me acompanha vai falar, mas já sei quem ela vai falar. É a dona Marisa Moura, que é uma grande referência de moda afro-brasileira, paulistana. Tenho por ela. Thaís Quadros está aqui com a gente também. E uma outra pessoa talvez fique meio clichêzão, mas eu preciso dizer que é a Sandra Campos, a minha esposa. Ela é foda. Incrível. Ela é foda, ela é foda, ela é foda. Um trabalho muito fundamentado nas culturas negras, né, nas culturas populares, com um olhar da nossa emancipação, né, da gente se olhar com amor, a gente se olhar com Eu quero afeto, conhecer mais o dentro trabalho. né, de produção cultural, mas que já fez vários eventos também muito importantes para a cidade de São Paulo, primeiro 20 de novembro, né, comemoração aí preta, então, entre vários outros, né, o encontro hip hop, o encontro paulista de hip hop, as primeiras 10 edições foi produção dela, se eu não me engano, as primeiras 10 edições foi produção dela, e por aí vai. Legal. Muita história. Paloma, eu vou pedir para você conversar um pouquinho com as pessoas aqui, que eu vi que o meu celular, eu estou carregando ele no Note, mas ele deu que está com bateria baixa. Eu vou pegar ele para colocar ele direto na tomada. Ah, que Volto ótimo. em Tranquilo. segundos. Não, vocês ouviram, né? O Márcio deu uma saidinha rápida, que é o dono da live, a live Fora da Caixa, que é o projeto dele, que ele faz toda semana, vários dias também, vários convidados, vários temas diferenciados. E hoje aqui a gente está conversando, quem chegou agora, quase agora, eu chamo Paloma Gervásio Botelho, e a gente está conversando sobre moda, representatividade, empoderamento, artivismo na moda, e por aí vai. Então tá um papo bem bacana, estamos nos momentos finais da live, fazendo um bate-bola, trazendo conteúdos culturais, olhares, inspirações, reflexões e por aí vai. Oi, Lu, beijo! E por aí vai. Então, continuem aqui com a gente. Agradeço a presença de cada uma que está aqui. E é isso. Mande perguntas, dúvidas, o que é que seja. Né? Me siga, me acompanhe, mandem jobs. Fala do seu arroba aí. Pô. Fui falando. E pronto. Agora deve ficar bem. Paloma, daí deixa eu ver aqui onde a gente estava no nosso roteiro. Você já falou aí das suas inspirações, adorei. Vou precisar que você me passe depois, que eu também quero seguir todos. E daí eu tinha aqui uns bate-bolas, aqui umas frasezinhas para brincar com você. Complete para mim 2 frases. Eu nunca teria seguido esse caminho profissional se... Nossa, se eu não tivesse pedido demissão da FONAC. É verdade. Provavelmente, acho que é o start de... Apesar de já estar no ar, né? Tal, mas precisava dar esse pontapé. Um empurrão, né? E quando surgem grandes dificuldades ou desafios, encontro forças em... Na espiritualidade, sempre. Muito bem. Sempre. Qual dica? O que você prefere? Eu fiz brincadeiras parecidas
de dois tipos com grupos diferentes de pessoas que conversaram comigo. Que dica você daria para a Paloma lá do começo da carreira, sei lá, 15, 20 anos, ou como você imagina a Paloma dentro de 20 anos, lá em 2041? Nossa, lá em 2041. Vamos para o futuro. Bom, a outra Paloma, né? Muita coisa rolou, muita coisa mudou, mas eu diria para ela, viva o presente, que é uma frase que eu tenho falado esses últimos dias. Viva o presente, construindo o futuro, né? E tipo, enfim, pensar na fala, nas ações, no conjunto todo da obra, principalmente nas ações, né, para que construa um futuro bacana. Ótimo, bonito. Para colher os frutos, né? Exato. E uma brincadeira, falando dessa Paloma do futuro. A biografia não autorizada dela, que já poderia estar sendo publicada em 2041, ela seria proibida para menores, ela teria muitas reviravoltas. O que você imagina aí que teria de bombástico nesse texto? Ai, se puder, sacanagem, putaria para os baixinhos, tudo bem, não seria. Afinal, não seria proibida. É uma vida bem chata, né? Exatamente. Só tirar os palavrões, né? Mas até os palavrões baixinhos precisam saber, né, gente? A vida como ela é. Não autorizado, a vida pode estar tudo lá. Mas é isso. Não seria proibida para menores, mas com certeza com reviravoltas, assim. Tem uma mudança muito boa na minha vida. Que bom. E ascendente, né? Subindo. Sim, um espiral para cima, né? Pelo amor. É isso aí. E quando essa biografia fosse para o cinema, com os direitos vendidos para o cinema, quem interpretaria essa Paloma? Ou quais atrizes, né? Dependendo da fase de vida. Se você pensar em atriz de hoje, é claro, né? Que daqui a 10 anos a gente não sabe quem está no cinema. Ai, que me veio assim, a Lineker. Que a Lineker, antes de cantora, ela é atriz, né? Ela te interpretaria muito bem. Legal. Acredito que sim. E eu queria fechar perguntando para você de alguma inspiração, assim, uma palavra que te inspira, uma frase que te inspira. Pode ser uma oração, um mantra, um slogan, um poema, que você puder compartilhar com a gente. Não, tem várias, assim, mas uma muito forte que eu sempre carrego comigo, que é bem curtinha, mas que para mim tem um impacto grande, é Devagar e Sempre. Tem muito a ver comigo. Boa. Por mais que às vezes falte a paciência, mas ainda assim eu sei que ela é a grande sabedoria, né? O tempo é o grande sabedor de tudo. Muito bem. Então é essa. Perfeito. Paloma, super obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Adoramos, né? Já vou falando por todo mundo. E que ótimo. Foi bom te reencontrar, bater papo com você. Fazia tempo que a gente não se via, mesmo estando distantes aqui fisicamente, foi bom te ver digitalmente aqui comigo. Maravilha, Márcio. Sucesso, prosperidade com o projeto Fora da Caixa. Que cresça, né? Cresça, apareça, desenvolva. Amém. Muito agradecido pela sua gentileza, pela sua elegância, né? Que elegância, mais uma vez, não é só roupa, né? Não adianta ser elegante e não ser educado, não ser gentil, não ser cordial com as pessoas, né? Olhar com afetividade. Então, só agradeço aí por toda a sua elegância. E luz e paz, que a gente se encontre mais vezes. Que assim seja. Super obrigado. E obrigada a todos que estavam aqui. Ivone, beijo. Ivone está sempre vendo minhas lives. A gente troca umas ideias também. E todos que vieram, que passaram, que foram, enfim. Muito agradecida. Que vão vir, né? Que vão vir. Gente, né? E super obrigado pelas suas palavras, pelo seu carinho. Eu que agradeço. Tudo de bom. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Beijo.